Olá! Que delícia estarmos juntas novamente, mais uma vez aqui, ó, nesse lugar lindo, para mais uma maternidade de verão com esse tema, perdão que cura a alma. Você já passou por uma experiência de perdão? Você já viveu isso intensamente? Conseguiu perdoar? Tem coisas que parecem que são imperdoáveis, mas, na conversa de hoje com o pastor Hernandes, você vai ver que sempre há como perdoar e a experiência de perdão que ele viveu. E eu tenho certeza que você também pode viver isso na sua vida, no seu maternar, no seu casamento, nos relacionamentos em geral. Esses dias meu filho estava falando para mim: "Ah, mamãe, tal amigo mentiu para mim, eu não quero ser mais amigo dele." Tudo bem não ser amigo, mas não perdoar quem vai adoecer você, filho. Então perdoe esse amigo. Essa é a lição, a maior lição que Jesus deixou aqui para a gente. Ele foi e ele morreu naquela cruz, diante de tantos inimigos, julgando que ele fosse diferente de quem ele era. E ele fez isso por mim e fez por você. Que amor tão grandioso e que ensinamento maravilhoso ele deixou pra gente. E a gente está aqui nesse maternidade de verão, conversando sobre assuntos densos, mas importantes. Só que todo mundo tá de férias. E a Paty manda um recado pra gente com algumas dicas do que a gente pode fazer com as crianças nas férias. Vamos conferir? Boa noite, Lise. Boa noite a todos. Hoje a gente tem uma dica super legal de um hotel que fica pertinho aqui de São Paulo, divisa com Minas, pela Fernão Dias. Você pega Itapema, ele fica, o Hotel Vale Suíço. Olha, eu gosto muito de lá, né? Meus filhos também gostam e eu acho que vale a pena porque lá você tem piscinas climatizadas, então você pode aproveitar qualquer época do ano. Janeiro, inclusive, dá para aproveitar porque a água não é gelada, né? Eu não gosto de água fria, então se você quer aproveitar para relaxar, tem uma piscina assim, com uma vista maravilhosa, que você olha toda a paisagem da montanha. Tem piscinas cobertas, então se estiver chovendo você pode aproveitar elas. As piscinas cobertas tipo com umas montanhas rochosas, super legal. Elas são aquecidas essas e tem uma equipe de recreação sensacional. Então o seu filho pode estar brincando o dia inteiro. Os meus amam piscina, ficam no toboágua, amam, tem um pedalinho com um lago, a coisa mais linda, tem uma tirolesa. A comida é excepcional, é assim, maravilhosa. Todo mundo fala que comida mineira tem um quê e tem mesmo. É uma delícia, então é um lugar para você estar aproveitando com a sua família, para estar relaxando enquanto as crianças brincam. Tudo fica perto, assim, as piscinas ficam perto, então você pode ver eles, a recreação sempre entra em contato com você, eles pegam os seus dados, então é um hotel que vale a pena e essa é a nossa dica para você de hoje. Então, fala aí o que você achou dessa dica, se você já conhece, faça aí seu comentário e faça sugestões também de locais que você gostaria de conhecer, tá bom? Até mais, uma boa noite a todos. Obrigada, Paty, obrigada pelas dicas e vocês que estão aí em casa, aproveitem este momento. Se você não foi viajar ou se você vai viajar, aproveite esse tempo com a sua família, com seus filhos. E vocês viram no programa passado que a gente está aproveitando esse momento do Maternidade de Verão para fazer um programa um pouco diferente, onde vocês podem conhecer um pouquinho mais das meninas que sentam aqui comigo no sofá. E hoje não vai ser diferente. A gente vai conhecer um pouquinho mais da Sandra. Sandra, Olá. Que delícia ter você aqui, que gostoso a gente poder conversar um pouquinho mais de como Deus tem trabalhado na sua vida através da maternidade. Obrigada até pelo menina, gente. Olha só, Sim, somos todas mudei de categoria. E Sandra, eu já vou começar com a pergunta que não quer calar. Você tá casada há quanto tempo? 38 anos. Uau, gente! 38 anos. Espero chegar lá. Mais 7 de namoro.
Então imagina, né? Que Já vivo delícia. muito mais tempo com meu marido do que eu vivi na minha casa. Com certeza. Do que você teve a expectativa de vida, né? É. Assim, de casamento, antes de casar, você não sabia quanto tempo mais Não. você ficaria, né? É Não. muita loucura isso, porque a nossa vida é finita. É. E a gente nunca sabe se a gente vai viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos, né? A gente não sabe. De repente Jesus volta e a gente vai viver para sempre. E é tão engraçado isso, né? Porque eu me casei muito nova. Me casei com 21 anos, eu ainda estava na faculdade. E eu tenho certeza que naquela época eu olhei e falei assim, não, meu casamento é para sempre. Mas Sim. eu não tinha noção de quanto sempre era isso. É verdade. É um sempre que às vezes é difícil. Não é? Porque a gente não consegue nessa idade imaginar, nossa, daqui a 40 anos eu vou estar casada com a mesma pessoa. Não é que a gente casa para se separar, mas é uma dimensão de tempo que a Sim, gente não tem, exatamente né? A gente isso. imagina os próximos 5 anos, 10 anos, né? Mas são 38 anos. Uau, que É. bênção. E vocês planejavam ter filhos? Vocês conversavam sobre isso ou não? Sim, tem uma coisa muito clara para mim, eu sempre quis ser mãe, sempre. E o meu marido sabia disso, meu noivo na época, ele também queria ser pai. E eu sempre dizia para ele assim, olha, se a gente não conseguir engravidar de forma natural, eu até me submeto a algum tipo de tratamento, mas tem que ser breve, senão a gente vai adotar. Então já tinha Já uma tinha coisa uma conversa, assim, tava porque para mim o pré-estabelecida. importante era ser mãe, né? Então o Eduardo foi planejado, não no semestre que eu engravidei, eu queria engravidar no outro semestre, mas foi planejado. Mas também foi engraçado, porque quando eu recebi o meu positivo, né? Eu falei assim, ai gente, fiz uma coisa que não tem volta. É isso, é bem essa sensação. E agora, eu vou dar conta, não é? Não tem volta, eu vou dar conta, eu vou ser capaz, né? Isso, e o meu marido brinca que eu grudei na parede igual uma lagartixa e fiquei assim, e agora? Se fosse hoje, você não teria grudado na parede, você teria pensado em como contar para o seu marido, que é o que tá na moda. Como eu vou contar, que presente que eu vou dar. E ele chegou com flores, porque foi ele que foi buscar o meu exame, não tinha exame de farmácia ainda confiável. E eu lembro que eu tomei um susto, como quem diz assim, nossa, e agora? Como vai ser a vida, né? Exatamente. E agora? E esse e agora? Como é que foi essa gestação do Eduardo? O Eduardo é o primeiro. O Eduardo é o primeiro, isso. O Eduardo tem 35 anos hoje, então foi uma gestação tranquila. Eu trabalhei até quase que o último tempo. Ele nasceu em janeiro, então eu finalizei na última semana de dezembro o meu trabalho. E aí fiquei aguardando ele chegar, né? Mas como toda mãe de primeira viagem, você pensa assim no enxoval, no quarto, né? Nas coisas que você vai pegar aquele bebê fofinho no berço. E hoje eu sei que eu tive uma depressão pós-parto não diagnosticada, né? Não foi nada tão grave, mas foi difícil para mim. Eu olhava para pro Edu e eu falava assim para Deus, deixa ele dormir mais um pouquinho. Porque eu literalmente, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse bebê, né? E aí foi um tempo, meu marido teve muita paciência comigo e eu acabei voltando a trabalhar bem mais cedo. Eu voltei a trabalhar, o Eduardo tinha 2 meses. Uau! A orientação do pediatra dele, como eu na época eu atuava como fonoaudióloga, então eu tinha como balancear a minha agenda, e aonde a gente tinha consultório com as minhas amigas, tinha uma sala vazia. Então eu levava ele, né? E o médico disse assim, olha, volta a trabalhar, leva o Edu, se você tem um lugar mais tranquilo, porque você está precisando conviver com as pessoas, está precisando voltar ao seu mundo, né? Sim. Então foi um período difícil e eu acho que aquele momento também, né, que você deixa de ser filha, você sai de um papel para ocupar um outro papel, muito novo, né? E venhamos e convenhamos, há 35 anos atrás não se falava disso. Não, né? ninguém nem sabia. Falava de depressão, era aquela mulher que não saía do quarto, que não tomava banho, que não podia ver o filho, e não era isso que eu estava sentindo, mas foi uma depressão, né?
E é interessante você falar da questão do seu marido, né? Que ele teve esse feeling, essa percepção, ele conseguiu te enxergar, né? E uma coisa que a gente já conversou aqui num programa sobre depressão pós-parto foi exatamente isso. Que quem está em volta consegue enxergar. Porque às vezes você tá ali, você tá nadando e não tá se enxergando fundo pra bater o pé e voltar. Então quem tá de fora que pode pegar a sua mão e falar assim, não, vem aqui. Isso. Então a gente precisa realmente ter alguém atento ao nosso redor quando nasce um bebê. Né? E ele realmente, para algumas coisas, quando o Eduardo era menorzinho, ele era muito mais jeitoso do que eu. Para pegar no colo, sabe? E para quem não conhece meu marido, ele é muito grande, então ele passava a mão assim no berço, eu falei, vai voar do outro lado. Mas nunca voou. Ufa, ainda bem, estão todos vivos. Então ele realmente foi um grande companheiro nessa época, né? E a gente me levava no trabalho, ia buscar e ajudava com as coisas de banho e trocar fralda. Ele realmente fazia, né? E ele dizia para mim quando eu estava grávida, olha, eu vou te ajudar com tudo, menos trocar fralda de cocô. Olha só, tá vendo? Aí eu falei assim, bom, você vai ajudar com isso, então fazer fralda de cocô, ok. Só que quando ele fazia cocô, ele ficava tão aflito que ele chegava antes de mim. Olha só que engraçado, era uma coisa que realmente o incomodava, ele já trocava, então aquilo que ele ia fazer, ele fazia também, né? Que interessante, né? E numa época em que o homem não era chamado a participar como é hoje. Como é hoje, né? É verdade. Que a gente sabe que não é uma participação, não é uma ajuda, é a criação, família, é a criação, né? Mas era diferente, né? De pensar antigamente, o homem chegava e conversava, não punha a mão na massa diretamente. Isso, né? Eu agradeço profundamente a minha sogra. Olha que porque legal. Ela realmente ensinou ele a fazer algumas coisas com os outros sobrinhos, ele já era tio, ficava na casa, e realmente ele veio pronto. Ai, que bênção, gente, tá vendo? Mães, preparem os filhos. Mas é um chamado, a gente conversou sobre isso no programa do relacionamento nora, sogra, de como é o que a gente passa na nossa casa para frente, que é o que a gente traz para dentro do relacionamento. Mas aí, Sandra, veio o Eduardo. Qual foi a principal mudança que você notou em você com a chegada do filho, do primeiro filho? Eu vi que eu era muito mais organizada do que eu imaginava. Olha! Sabe? Então, eu realmente conseguia... As minhas primas brincavam que eu era um pouco generala, né? Então, assim, com as horas, com a rotina e tal. Mas aquilo me ajudava a fluir o dia, fluir o tempo. Então, eu vi que eu era mais organizada e eu experimentei uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Eu era muito calma para lidar com eles. Muito tranquila, sabe? Então eu não me desesperava com choro. E o Eduardo tinha febre muito alta. Depois a gente ficou sabendo que ele não tinha um centro térmico muito regulado. Então uma criança estava com 37, ele estava com 39. Não. Então eu sabia todas as técnicas naturais para baixar febre também. E realmente eu era muito tranquila com ele. E eu me descobri assim, porque eu sempre fui muito agitada, muito fazendo as coisas na hora e tal. Então isso foi um presente que eu descobri que eu realmente não me desesperava com as coisas e as coisas iam entrando, né? Tanto que eu quis ter um outro filho logo. Isso, né? eu ia perguntar, quanto tempo depois veio a segunda? 1 ano e 9 meses. Olha, pertinho, que delícia. Eu tenho 1 ano e 1 mês de diferença do meu irmão. É super perto também. Então, por um lado, eu não queria mais do que 2 anos e nem menos que 1 ano e meio, que aí eu achava que era loucura, né? Foi certinho, 1 ano e 9 meses, veio a Renata, completamente diferente. Eu acho que eu fiz joguei a forma fora e peguei outro para fazer a forma, de temperamento, de jeito e tal. E a Renata veio para desconstruir toda a estrutura minha, certinha, bonitinha, organizada. Tudo que deu certo, ela veio mostrar, olha, não é bem assim. Tudo. Eduardo era uma criança que parecia que não tinha bebê em casa. A Renata... Você ouviu o choro dela do elevador. Olha só, gente. Ela era mais irritada, ela era mais tinhosa, mas sempre muito alegre, muito falante, o imprevisto em pessoa. Então eu tinha o Joãozinho do Passo Certo
E aquela menina que era uma tempestade dentro de casa, né? E até hoje ele é assim, ela é alegre, ela é falante, ela comunica, né? São dois temperamentos muito diferentes. É uma Sandra e um Titon, né? É Na verdade, basicamente isso. Puxou, o Eduardo puxou você Mas e a Renata puxou. e a Renata puxou o Titon, que fala com todo mundo. E tem uma história muito engraçada. Uma vez ela estava falando tanto, que a minha cabeça já estava assim, eu falei assim, filha, vamos brincar de fazer silêncio 5 minutos? Ela, vamos. Aí ela cantou. Ela não conseguiu. Mas não é falar, mãe, é cantar. E coisas que ela falava para mim, né, mãe? Uma vez ela falou tão bonitinho, né, mãe? Deus fez tudo perfeito, né? Fez, filha. Então, Deus deu ouvido pra gente, deu boca pra gente falar, né? Eu disse, Então, porque toda hora você manda eu ficar quieta. Eu não acredito nisso, Sandra. Então, era esta a minha filha que me fazia pensar e falar assim, realmente, né, Sandra? Pô, ela não vai conseguir ficar quieta, ela precisa falar, ela tem outro jeito. É dela, né? É dela. É na natureza dela. E é interessante que ela conseguiu colocar pra fora que isso estava incomodando, né? Tinha, e ela realmente sempre conseguia, de alguma forma, expressar. E aí é um choque, né? Aí a mãe toma um soco assim na boca do estômago, né? Quando vem essas falas, eu não sei se aí na sua casa já teve isso, mas quando o Rafa vem com umas falas dessas, você fala, nossa. E aí a gente vê o agir de Deus. O mover de Deus, realmente. Porque é difícil, às vezes, você entender como tratar essa criança, como trazer Cristo para dentro do lar. Às vezes você sabe a palavra de Deus, mas você não consegue trazer isso para o dia a dia. E muitas vezes, quem me lembra, assim, quem me dá a dica de como trazer isso, é uma fala do Rafael mesmo. Né? Deles, é a pureza do coração, né? A fé. E eu lembro que a Renata era muito engraçada, e a gente às vezes ia no shopping e tal, e ela falou assim, eu vou orar para Deus dar uma vaga logo, porque eu não aguento ficar no carro. Gente, a menina orava e a vaga aparecia. Mas é isso. Então, algumas coisas assim, né, da gente mostrando e eles aprendendo na prática, e graças a Deus, né, a família do Titon também sempre foi da igreja, então eles foram desde pequenos, né, ensinados e foram aprendendo, e hoje tenho 2 netinhos e eu tenho uma alegria muito danada, né, quando o Eduardo soube que ia ser pai, ele passava a mão assim na barriga da Camila e falava assim, papai, tem 3 coisas para te dizer, né? Deus ama você, eu amo você, Palmeiras é tudo de bom e mate é a melhor bebida. O Palmeiras, gente, foi bem até chegar no Palmeiras. Né? Mas ele falava assim, Deus ama você e o papai também, né? Então isso, eu lembro que eu falava assim, ai gente, não tem coisa melhor da gente ouvir. Né? É isso. Porque o amor constrói, né, Sandra? A gente vai errar, né? Ter filhos a gente percebe, a gente se enxerga como pecador, como a gente erra constantemente, mas é lindo ver que Deus trabalha nessa nossa dificuldade, que Deus transforma isso. E aí você já tem essa história de vida, né? Assim, nasceram, você teve essa depressão no Eduardo, da Renata foi mais tranquilo por perto. Não deu tempo. Não tinha tempo, tinha um pra correr, outro pra correr, nem lembrou, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que tem, a gente tá brincando aqui, mas a gente sabe. Não, mas foi assim, eu lembro que eu conversei com o meu médico e eu disse para ele assim, o parto da Renata e o meu pós-parto tem que ser diferente do que foi do Eduardo. Então, o que você vai fazer por mim, que medicamento você vai me dar, o que você vai mudar, porque eu não quero sentir o que eu senti. E realmente era uma vida também, não que depressão pós-parto seja uma coisa que é mimo da mulher, não, é uma questão química, né? Sim. Um dia seu corpo está grávido, no outro dia ele não está mais, e os hormônios eles não sabem para onde eles vão, né? Mas o meu médico aí cuidou um pouco mais de mim, né? Eu também já estava mais madura, eu entendia que eu poderia me entristecer um pouco mais, então me respeitei um pouco mais, né? Então, foi isso, né? E Deus foi muito gracioso, né? Eu louvo a Deus pela vida deles e a história de vida, né? Eu já passei por várias fases, criança bebê, pequena, criança grande, adolescente. Isso que eu ia te perguntar, e a temida adolescência? Então, né, a temida adolescência, meus filhos, primeiro que eu tinha um lema,
Meus filhos nunca iriam ser chamados de aborrecentes. Ah, eu tenho isso para mim também. Eu sempre falei, gente, a gente não pode dizer isso para os nossos filhos. É uma mudança de fase, tem hormônio, tem um distanciamento natural dos pais, Sim. né? Claro que tinha dia que eu falava para o meu marido assim, você tem certeza que o que foi dormir ontem é o mesmo que acordou hoje? Mas aí a gente fala só pro marido, né? E teve a fase mais de reclusão, de ficar mais perto dos amigos, mas eles realmente foram meninos dóceis, né? E os amigos maiores deles eram da igreja. E isso eu quero deixar um recado para você, mãe. O mundo tem muito atrativo para os nossos filhos. E aí, quando a gente não deixava eles irem na baladinha tal, na festa tal, ou dormir na casa do amigo tal, eles tinham a programação com os amigos da igreja, e quando chegava na segunda-feira, eles tinham o que contar. Sim. Eles não estavam excluídos, né? Então, era um termômetro da gente saber aonde vai, até quando vai, com quem vai, que horas volta. Mas o fato deles terem crescido com adolescentes que faziam parte do grupo deles, né? O programa era entre eles. Então, isso eu acho que facilita muito, né? O Eduardo, ele tinha um temperamento mais introspectivo. Eu brinco que ele ficou meio vagabundo na adolescência, que ele não queria saber de estudar. Mas quando ele soube que se ele repetisse o ano, ele não poderia ir no intercâmbio, e não por castigo, porque intercâmbio era uma parte de formação deles. É que o governo americano não aceitava alunos que tinham repetido os 2 últimos anos, né? Ah, minha filha, sentou o bumbum na cadeira e ó, pá. Foi bom, olha a dica aí, mães, que tem filhos com dificuldade, que tem interesse. Foi a única coisa que ele deu mais trabalho na adolescência, foi isso, dele ficar mais preguiçoso com escola. E a Renata era festa, né? Às vezes eu tinha que dizer para ela, filha, você vai escolher 2 festas essa semana, porque ela tinha festa todo final de semana, né? E ela é festeira, ela é do mundo, ela gosta de estar com as pessoas, mas foram meninos, assim, dóceis, né? Dentro do estágio e amadureceram muito rápido, começaram a trabalhar muito rápido. Então, eu não dá para dizer que foi uma adolescência difícil, trabalhosa. Foi relativamente tranquilo. E eu acho que é a leveza com que a gente olha também para a fase que a criança está vivendo, né, Sandra? Porque assim, eles são crianças, mas não se acham mais crianças, eles não se encaixam, então fica... E é uma fase que a gente deixa de exercer aquilo que a gente acha que a gente deve. Eles começam a mostrar a que vieram, quem são, a personalidade. E nós, como mães, nós precisamos aceitar isso. É verdade. A gente precisa aceitar que eles são diferentes da gente. E nessa época, a gente tinha muitos amigos com filhos da mesma idade. Olha, isso é ótimo. E uma coisa que eu aprendi é que às vezes os meus filhos precisavam de outras mães, que eram as mães dos amigos deles. E esses filhos delas precisavam da gente. Então, uma coisa que você fala, que você argumenta, ele vai ouvir melhor de uma outra pessoa. E eu acho que isso foi um cuidado de Deus tão grande, sabe? Você saber que você tinha amigos que podiam sentar com seu filho e aconselhá-los, e você não temer o conselho que ia ser dado. Porque às vezes o medo é esse, né, no mundo. Se você não tem amigos, uma família cristã ali perto, qual é o tipo de conselho que vai dar? Porque o que o mundo prega é o oposto da Bíblia. E às vezes eles precisam disso. Esse distanciamento natural que existe na adolescência, ele é real e ele não quer dizer que o seu filho não goste mais de você, ou não te respeite, mas ele quer experimentar como seria do jeito dele, né? E algumas vezes ele vai ter maturidade para decidir e outras não. E aí a gente vai ter que fechar ponto. Não, e pronto. É isso. Né? A minha filha ia nas festas e ela falava, o horário dela era 3 horas da manhã. Olha, você foi boa. E era boa. E eu era o pai, só o pai ia buscar. Ela disse, mãe, mas eles ficam mais tempo. Eu disse, minha filha, se com 15 anos você chega às 3 da manhã, com 18 você não volta. Então escolhe, quer ir? É às 3 horas. E se você não estiver na porta do buffet, na próxima festa, você não vai. Né? Então, a gente tinha os nossos acordos, mas
Quando dava 2 horas, ela ligava Pro pai buscar, já ela mesmo não cansou, já aguentava deu, tanto, não aguenta né? mais. Mas ela queria testar o limite se podia ir mais para frente, né? E É eu não ia deixar uma menina de 15 anos Jamais. chegar às 6 da manhã em casa, né? Jamais, né? Eu acho Então, que ainda você foi bondosa. Eu hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha mãe, lá, o horário lá de casa era meia-noite. Isso conquistado com muito custo pela minha irmã mais velha, que eu agradeço. é que essas festas de 15 anos, elas começavam 11 horas da Sim. noite, né? É um absurdo. Eu também, eu quando moça, eu saio, ou é 11 horas eu estava em casa, porque eu saía às 7 da noite. Mas é isso. E aí, Sandra, passou essa fase, adolescência, e começaram os namoros, noivados, casaram. E nessa fase, como é que fica o nosso maternar? Porque a gente já não tem mais muito poder ali físico, nenhum né? poder, né? Aliás, assim, até antes de casar, né? Você ter filhos adultos em casa é uma coisa muito sensível. Porque como meus filhos começaram a trabalhar muito cedo, eles tinham o salário deles, eles pagavam algumas contas deles, né? Então, a gente tinha lá alguns acordos. E eles já tomavam algumas decisões. Mas no casamento, é claro que é um desprender, né? Agora o meu filho vai viver uma vida que um dia eu já vivi, Sim. né? E graças a Deus eles casaram com pessoas muito boas. Eu tenho assim uma admiração pela minha nora, pelo jeito dela, pela como ela leva a vida muito grande. E a minha nora tem uma característica que é muito linda, que ela faz o meu filho rir. E o Eduardo é muito sério, ela diverte ele, sabe? E porque ela tem um jeito muito engraçado, mesmo muito espontâneo, né? Mas ele foi o primeiro a sair de casa e 9 meses depois a Renata casou. Os dois casaram no mesmo ano, né? Então é muito interessante você ver o seu filho construindo a vida, a casa, pagando as contas, sendo responsável, vindo muitas vezes comunicar algumas decisões, né? Mãe, vou fazer isso, pai, troquei de carro, sabe? Coisas assim, e que a gente olha, às vezes até o Titão fala assim, poxa, mas você não podia ter consultado a gente antes para a gente saber? Ele disse, Titão, podia, mas a gente também trabalhou para que eles aprendessem a tomar decisão, né? Que eles soubessem tomar boas decisões quando a gente não estivesse perto. A gente está colhendo isso, né? Então, mas é uma sensação. E quando a Renata casou, aí a gente sentiu mais. Com certeza. Porque aí o barulho da casa foi embora. Porque foi muito próximo também, né? A casa ficou vazia. Isso. E aí vem a sensação realmente de ninho vazio, sim, né? Você tem que olhar para o seu entorno e levar a vida com seu marido nas devidas proporções quando você começou o seu relacionamento, né? Então, outra coisa que eu deixo para você que é mãe, né? Não viva só em função dos seus filhos. A importância da gente ter um relacionamento com os nossos maridos, criar laços de amizades com outras pessoas, porque a gente precisa deixar os nossos filhos irem experimentarem a vida, com erros e acertos, né? E coisas que a gente fez em casa que eles não vão querer repetir na casa deles. E a gente tem que olhar e falar assim, essa é a casa deles. Sim. É o jeito deles, né? Como era na nossa época, né? Então, é uma relação diferente, mas que estreita quando vem os netos. Aí eles voltam para casa dos pais da mãe, porque também ajuda, né? Porque também não dá para ir para qualquer lugar com o bebê. Então, é uma relação nova, sempre diferente. Sempre digo, cada fase é uma relação diferente. E não adianta você olhar para o passado, mas quando ele era adolescente, ele me contava as coisas. Mas era quando era adolescente, agora ele não é mais. Né? E a pessoa de confiança dele, não que a gente não seja mais, né, como pai, mas é a esposa, né? É o marido. E tem que ser. Tem que ser. Se a gente, se isso não for real, a gente tem que ensinar para ser, né? Então, a gente brinca, eu e o Titon, né? Nós somos porto. Eles vêm, eles reabastecem, ficam lá um tempo e voltam a navegar. Mas eles sabem que em qualquer situação eles têm um porto.
Eles né? podem voltar. Eles podem voltar. Que coisa linda, né? Como é gostoso isso. E eu fico aqui pensando e olhando agora, né? Depois que a gente se torna mãe, a gente passa a entender um pouco as atitudes dos nossos pais, não é? Porque você fica ali naquela situação, nossa, por que minha mãe fala isso? Por que minha mãe fala aquilo? E quando você se torna mãe, e com você falando aqui, eu fico já imaginando o Rafa. Casando, saindo de casa. E como é importante essa dica que você trouxe para quem tá em casa. Você precisa se relacionar bem com o seu marido. Você precisa... O seu marido é a primeira pessoa da sua casa, não os seus filhos. É muito fácil a gente virar essa chave dentro de casa. Especialmente quando as crianças estão pequenas, que elas dependem exclusivamente. E eu lembro de uma fala do Gui, logo que o Rafa nasceu, ele olhou para mim e falou assim, eu tô com saudade de você. Mas é verdade. Porque eu estava só me doando e a hora que ele chegava em casa, eu falava assim, por favor, pega, eu preciso descansar. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Você precisa em casa lembrar que seu marido é seu marido. Você precisa olhar para ele, estar com ele e estar bem pronta para namorar. Realmente aquela coisa do conversar, de estar junto e ser gostoso, né? Existe uma coisa na linha sistêmica, né, que a gente fala da estrutura familiar, que é assim, existe o marido e a esposa, depois o pai, a mãe e os filhos. E essas fronteiras, elas têm que estar bem definidas. A fronteira marido e esposa é uma relação. Pai e mãe é outra relação. E os filhos, outra relação. E se você mistura isto, dá uma confusão. Não, é verdade. Você sabe que você falando assim, eu tinha bem estabelecido marido e mulher e filhos. Nunca pensei no pais. E realmente, pais também. Que a gente, como pai, não está exercendo ali o papel de mulher. Não, porque quando você exerce o papel de esposa, você não está exercendo o papel de mãe. Exato. E vice-versa. Né? Então, saber desses papéis definidos ajuda muito quando os filhos crescem e você sabe qual é o seu papel com o seu marido. É fácil? Claro que não. E tem horas que a gente precisa muito dar tempo para dedicação para os filhos, né? Os programas são mais com os filhos, mas que a gente não perca isto de vida, porque senão depois você tem que se apresentar. Muito prazer, eu sou a Sandra, eu moro com você há 28 anos. Pior, é isso mesmo, porque a maternidade muda a nossa vida por completo. Com certeza a paternidade também mudou a vida daquele pai por completo. E quando as crianças saem, se não existiu mais o casal, eles têm que se reencontrar. Eles têm que se reencontrar. É importantíssimo isso. Mais, e dá muito mais trabalho. Ah, com certeza. Né, gente? Porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais mania a gente tem. Não sei na sua casa. Na minha, isso acontece às vezes. E assim, né? Eu brinco com o Titon, né? Às vezes a gente pega no pau lá e ele fala assim, sai daqui, porque eu tenho que trazer à memória aquilo que me fez casar com você. Porque se eu não trouxer em 5 minutos, eu não sei o que vai acontecer. Porque a gente tem que lembrar mesmo o que fez me apaixonar pelo Titon e querer casar com ele, né? Então eu brinco, falo assim, sai daqui. Aí, lembrei, pode voltar. Senta aqui do meu lado que eu já tô com saudade. Porque, gente, isso é vida, não existe casamento perfeito, não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito, mas existe a gente saber que essas coisas existem e poder reconstruir, né? Retomar. Né? Que coisa linda. E você trouxe isso, reconstruir, retomar. E o tema do nosso programa hoje, que a gente vai assistir a entrevista com o pastor Hernandes logo mais, é sobre perdão. E eu queria trazer essa pergunta, como é importante a gente perdoar na maternidade, tanto o filho, como se perdoar dos erros que a gente causa, né, Sandra? Nossa, Alice, eu tenho um exemplo para contar. Como eu era uma mãe muito rígida, né, em algumas coisas, eu tinha muita dificuldade, às vezes, de lidar com o choro deles. Principalmente aquele choro mimimi, né? E eu falava para eles assim, engole o choro. Ai, sim. E depois eu estudei outras coisas, e sou psicopedagoga, né? Tinha clínica, tudo, mas com eles era muito difícil. Passado muito tempo, eles já eram adolescentes, quase adultos, uma vez na sala de jantar, a gente estava faltando essas coisas do passado e eles trouxeram esse assunto.
E mas aquilo me doeu no coração, sabe? Mãe, você não deixava a gente chorar, a gente já estava brava, estava triste, a gente tinha que engolir o choro, né? Gente do céu, aquilo foi uma faca no meu coração, né? E eu pedi perdão para eles. E eu tive e falei assim, olha, se tem uma coisa que eu me arrependo hoje, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu depois aprendi sobre desenvolvimento emocional, né, da criança, dos pais, tal, eu nunca falaria isso para vocês. Porque o problema não era vocês chorarem, era eu que não sabia lidar com aquele choro. Então tudo o que eu queria que aquilo terminasse. E eu causei mal para vocês, né? E aquela foi uma experiência muito, muito importante, porque eles nunca mais tocaram nesse assunto na minha frente. Pode até tocar entre eles. Sim. Mas na minha frente, eles olharam e eles realmente perceberam que eu fiz uma coisa que não faria mais. E realmente é um horror você falar isso para a criança, engole o choro. Mas é mais fácil. Mas é mais fácil. Era uma é mais coisa fácil você minha, falar não chora, não. pessoal, de não saber lidar com aquela dor. Eu não sabia lidar com a minha. Como é que eu vou lidar com a do outro? É muito difícil. Então, mesmo. Perdão é uma coisa assim muito importante. Não há restauração em relacionamento se a gente não aprender a perdoar e se a gente não se humilhar diante de Deus e pedir perdão para aqueles que nos ofenderam, né? Porque senão Deus vai perdoar a gente na mesma medida. Você quer isso? Pois é, toda vez que eu faço aquela oração do Pai Nosso, eu penso, ai, será que eu tô perdoando direito? Deus não vai te abandonar, mas Ele vai te perdoar na mesma medida. Exatamente. E é lindo a restauração que o perdão traz. Né? Tanto para você, com Deus, independente do outro que viveu aquela situação, como para com o outro. Né? Se existe um perdão real, esse exemplo, por exemplo, que você trouxe, muito provavelmente eles nunca mais tocaram nesse assunto porque eles realmente te perdoaram. E entenderam que aquilo era uma falta de habilidade minha, né? Entenderam que a mãe errou. Né? Exatamente. E passou. Passou. Doeu naquela época, mas é possível recomeçar, é possível refazer. Gente, é tão lindo isso. Você olhar para o seu filho, para o seu maternar, com esses olhos de que sempre é possível, sempre há tempo. Todos os dias é um dia para você começar de novo o seu relacionamento com seus filhos, né? A gente vai errar todos os dias, mas como a gente vai trabalhar esse erro na nossa vida que é importante. Eu errei hoje, o que eu posso fazer para não errar amanhã, né, Sandra? E às vezes a gente acha que a gente perde a nossa autoridade quando a gente pede perdão para os nossos filhos. Só que é exatamente o inverso. A gente ganha autoridade com eles. Porque no coraçãozinho deles faz assim, puxa, se a minha mãe errou comigo, tá pedindo desculpa, quando eu errar com alguém, eu também posso pedir perdão e posso pedir desculpa. Não, né? É isso mesmo. E infelizmente o nosso tempo aqui da nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria pedir para você, Sandra, diante de tudo que você passou até hoje na sua maternidade, que você tem o seu filho mais velho com 35 anos, o que você diria para essa mãe que está nos assistindo? Ou se você puder contar o que Deus mais te transformou nesse tempo, uma dessas duas coisas para a gente aprender um pouquinho mais com você. Olha, acho que a coisa mais bela da maternidade, sem romantizar, porque a gente sabe que tem períodos que são muito difíceis, são doloridos, são cansativos. A gente quer que alguém pegue o nosso filho e suma por 3 horas, né? Mas eu acho que a beleza da maternidade está no privilégio que Deus nos dá de formar uma pessoa, de formar um ser humano, de ver ele desde a sementinha ele crescer e se tornar um adulto, sabe? Isso é de um presente, isso é de um milagre de Deus na nossa vida, porque é pela graça de Deus, é pela bondade, é pela misericórdia que se renova a cada manhã, que Ele vai dizendo assim, segue em frente, minha filha, segue em frente porque eu estou com você. Né? E eu te dei esta criança para que você também cresça. Né? Então,
É isso, gente. Ser mãe dá trabalho, mas é bom demais. É isso mesmo. E antes da gente seguir para o intervalo, no programa passado eu comecei falando quem era a Paty aos meus olhos. E eu não vou embora hoje sem falar quem é a Sandra aos nossos olhos aqui. E a Sandra, ela é essa pessoa calma, paciente com a gente. Não tô falando que ela é calma de vida, mas ela tem uma calma para nos ouvir. Ela está disposta a ouvir. Ela tem temperança no falar. Quando ela vem, ela quer expor uma ideia. Às vezes a gente sabe que ela não concordou com nada, mas ela traz o pensamento dela com muita temperança e ela está disposta a te abraçar como uma mãe. Então, só para vocês também conhecerem ela aos nossos olhos. Obrigada mais uma vez, vocês, Sandra, gente. por essa entrevista, É uma por se delícia abrir. estar aqui. E a gente vai para um breve intervalo e já volta. Se você é fã de um bate-papo cheio de conteúdo, não pode perder a nossa faixa de podcasts. De segunda a sexta, às 7 da noite, a IPP-TV traz os melhores temas para você. Segunda, a mocidade da IPP debate os assuntos que influenciam a vida dos jovens no MP3. Nas terças, o professor Marcos Eberlin mostra como as recentes descobertas científicas estão de acordo com a Bíblia no Fé e Ciência. Quinta-feira, o jornalista Roberto Quirino comanda o IPP Pod Mais, com os temas que fazem parte do nosso dia a dia. E nas sextas tem Mulher de Verdade, um podcast especial para quem quer aprender mais sobre feminilidade bíblica. Podcasts da IPP TV, de segunda a sexta às 7 da noite. IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta, às 8 da noite, é tempo de Bem Casados. O pastor Vinícius Lacerda e sua esposa Michele recebem casais que testemunham sobre os desafios e a bênção da união diante de Deus. Horário alternativo, sábados, às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta e como a gente falou no começo do programa, a gente tem um trecho, um pedaço de uma entrevista. Na verdade, a entrevista toda, acho que vai dar tempo da gente assistir, com o pastor Hernandes. O programa inteiro não está disponível, mas essa entrevista está. E é a coisa mais linda, o jeito que ele trouxe e com o cuidado que ele trouxe para falar dessa missão importante, que é perdoar. Vamos conferir? Eu não sei se você já sofreu alguma coisa, se você já teve que perdoar alguém, se você já precisou pedir perdão. O fato é que é extremamente difícil estar dos dois lados, não é mesmo? Quantas emoções envolvidas no perdão, não é mesmo? E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui hoje eu, B, Zu e Pastor Hernandes. Pastor, muito obrigada por estar aqui. Se apresenta pra gente, conta dos seus filhos, dos seus netos, do seu neto, né? Bom, acho que o pessoal já me conhece. Sou o Pastor Hernandes, sou casado com a Tinha, pai do Tiago e Mariana. Tiago casado com a Renata, tem o Bento e tem uma menina chegando. Ai, que bênção. E a Mariana é casada com o Rafael, ainda não tem filhos. É um privilégio estar aqui com vocês. Espero que esta conversa seja muito proveitosa para todos nós. Obrigada, pastor. E o perdão é necessário, difícil, não é mesmo, B? Conta pra gente um pouco. É verdade. E eu estava pensando que esse tema tem muito a ver com o nosso programa. O senhor sabe, né, pastor, que o nosso programa se chama Maternidade na Real. E se tem uma coisa que é muito real na maternidade e em todos os relacionamentos, principalmente relacionamento familiar, é que nós nos magoamos uns aos outros, nós ferimos uns aos outros, a gente abre ferida, a gente gera mágoas, traumas, às vezes uma coisinha pequena que poderia ser resolvida rapidamente em qualquer outro lugar. Na família, cresce rapidamente, vira um gigante, né? E a gente, muitas vezes, o coração não pede para perdoar, né? A razão, aquela justiça própria nossa, pede para não perdoar. E aí eu pergunto, pastor, é melhor deixar com o tempo? O tempo cura essas feridas que nós vamos abrindo ao longo da nossa vida? Olha, é uma boa pergunta.
Eu estou convencido de que o tempo não é uma terapia, um remédio. O tempo não cura feridas. E eu quero dar 2 exemplos. Pense comigo na história do Esaú e Jacó. 2 irmãos, um problema familiar. E Jacó passou 20 anos fora de casa. Dos 79 anos até os 99 anos, ou de 77 até 97 anos. Depois de 20 anos, ele retorna, a crise está lá na consciência dele, o problema vivo, atormentando a mente dele. Um segundo exemplo é a história dos irmãos de José. Os irmãos de José o trataram com violência, com ódio, venderam-no como escravo, e passaram-se 22 anos, e eles atormentados. Mesmo depois que eles foram para o Egito, e Jacó viveu com eles ainda 17 anos, porque Jacó foi aos 130 para lá e morreu aos 147. Então você percebe que depois de 39 anos, a consciência deles ainda estava pesada. Então o remédio não é deixar que o tempo se encarregue da solução, não é empurrar para debaixo do tapete, não é sublimar as emoções, nem escondê-las. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, conversa, confronte, acerte os ponteiros. Porque é como um rio, o rio Amazonas, por exemplo, quando ele nasce, uma pessoa pode nadar, atravessando de uma margem para outra, mas os afluentes vão chegando, e outros afluentes, e vira um mar de água. A mágoa é do mesmo jeito, é um problema hoje aqui, um problema amanhã, e os grandes problemas são a somatória de pequenos problemas não resolvidos. O divórcio, por exemplo, via de regra, não acontece porque aconteceu um grande problema isolado. São os pequenos problemas que vão se acumulando, não vão sendo tratados, e de repente vira um gigante, uma bola de neve, um problema quase que insolúvel, humanamente falando, e as separações amargas são fruto disso. Falta de perdão no dia a dia. Verdade, né? É verdade. O C.S. Lewis dizia que é muito mais fácil falar sobre perdão do que de fato perdoar. Uma grande verdade. Exato. E para exercer o perdão, pastor, é um exercício difícil, mas é o único que nos cura. Uhum. É de fato terapêutico, curativo. Uhum. O senhor tem alguma experiência pessoal, ou algo que o senhor gostaria de compartilhar conosco sobre perdão? Eu tenho, sim. Eu acho que todos nós passamos pela vida e sentimos e sofremos marcas, né? Ninguém passa incólume, ninguém passa imune, ileso, né, dos dramas da vida, né? Mas o que talvez mais me marcou foi o que aconteceu com o meu irmão. Hoje, esse irmão meu estaria fazendo exatamente hoje 68 anos. Hoje é o dia do seu aniversário. E no dia depois do seu aniversário, quando completou 27 anos, no dia seguinte, no dia 2 de agosto, ele foi assassinado. E assassinado de uma maneira brutal, por alguém muito próximo, o primo primeiro da esposa. E quando eu recebi o telefonema, a dor foi tão cruel e tão avassaladora que eu perdi a voz. E quando Deus restaurou minha voz, a primeira palavra que Deus pôs na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Na verdade, eu não tinha outra opção, né? Porque eu estava começando meu pastorado. Se eu não perdoasse, eu adoeceria. Se eu não perdoasse, minha vida transformar-se no inferno existencial. Se eu não perdoasse, eu teria que abandonar o ministério. Mas uma verdade que eu tenho descoberto na caminhada da vida é que o perdão é maior que o ódio. Perdão cura, perdão restaura. Eu chamo o perdão de asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Então, é muito importante também ressaltar que perdão não é questão de que nós fomos bem criados ou temos uma personalidade amena, um temperamento controlado, como se isso brotasse da nossa própria natureza. Não, perdão é obra da graça.
E para mim, entender o que Deus fez conosco, quando a Bíblia diz que Deus nos perdoou e nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus está nos dando uma medida de perdão. O perdão é ilimitado. E jamais, entendendo o que é o perdão divino, nós poderíamos negar perdão para alguém. Porque se nós negarmos, nós não teremos entendido o que é cristianismo. Exatamente. Se não se perdoa, não se pode orar, não se pode adorar, não se pode ser perdoado. Então, numa vida cristã, sem perdão, porque só é cristão quem já foi perdoado. No céu só gente entra perdoada. Do E gente que imperdoável, perdoa. pastor. Hã? Do imperdoável. Exato. Exatamente. O senhor estava falando e eu fiquei lembrando do Salmo que fala, enquanto eu calei os meus pecados, né? Envelheci, adoeci, né? A falta do perdão adoece mesmo a alma, adoece as nossas vidas. E o senhor aqui colocou, né, que o senhor precisou perdoar para continuar o ministério. E a gente pode dizer, então, que o perdão é terapêutico? Ele é absolutamente terapêutico. Aliás, me permita uma citação que não é minha, não é uma constatação puramente minha. Eu dei muitas palestras Brasil afora para médicos, enfermeiros e enfermeiras cristãos. E uma máxima que eles sempre usavam nos congressos é de que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de problemas chamados doenças psicossomáticas, né? Os problemas emocionais, as dores, os traumas, as mágoas, os conflitos não tratados, não resolvidos, isso vai somatizando, isso vai adoecendo a população. E nós vivemos numa geração de forte estresse. Pessoas com os nervos à flor da pele, problemas interpessoais, problemas emocionais, gerados por esses conflitos todos. Somos uma geração de pessoas impacientes, pessoas que não sabem conviver com o diferente, com o contraditório, pessoas que não sabem resolver conflitos e por isso o alto índice de divórcio, porque as pessoas, como você disse, nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam, nós não somos perfeitos. E quando as pessoas não sabem lidar com isso, elas preferem trocar de relacionamentos. Mas elas trocam de problema, elas trocam de conflitos. E os conflitos vão avolumando, vão crescendo e elas vão se entupindo de mágoa. Elas vão ficando congestionadas de amargura. E isso vai gerando doença. Então o perdão cura, o perdão é terapêutico. Não há saúde emocional sem perdão. É impossível ter uma vida saudável sem exercício do perdão. O perdão é necessário, ele é vital. É uma questão de sobrevivência. Talvez mais importante para aquele que perdoa do que para aquele que é perdoado. Porque eu gosto de ilustrar da seguinte maneira, Zuleika. Quando alguém guarda mágoa, um ressentimento, achando que isso vai punir o outro, é como tomar um copo de veneno pensando que o outro que vai morrer. É autofagia, é autodestruição. Ele está destruindo ele mesmo. Né? É verdade. Agora, pastor, tem um texto em Lucas 17 que eu gosto muito, que Jesus ensinando sobre perdão, ele diz assim, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Então os discípulos, ou os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que tem a ver fé com perdão, pastor? Veja bem, Jesus trata de um assunto aí quase hiperbólico e quase impossível na realidade, porque num único dia é impensável que alguém erre com você a primeira vez, vai pedir perdão, e aí daqui a pouco erra de novo em pedir perdão. Lá pela terceira, quarta vez você já está, olha, fulano, para de brincadeira. Então Jesus conta uma situação extrema, no dia, não é num ano na vida, num único dia de 24 horas. Então, o que os discípulos estão dizendo assim, Senhor, isso não está na nossa capacidade, esse tipo de perdão que o Senhor está falando, nesse nível, nessa profundidade, nessa constância, isso não é para nós não temos essa capacidade. Então, se é para perdoar desse jeito, então o Senhor aumenta a nossa fé, porque isso não é para nós não. Agora, a questão é, quantas vezes eu e você pecamos contra Deus no dia? Quantas vezes nós erramos com Deus, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos desejos secretos e íntimos, no nosso pensamento? E é assim que Deus nos perdoa.
Então Jesus está ilustrando de uma maneira extrema no ponto de vista humano para demonstrar que esse é o perdão que Deus está nos dando todo dia, a todo instante. Quando eu erro de manhã, eu erro ao meio-dia, eu erro à tarde, eu erro à noite, eu erro de madrugada. E eu chego, Senhor, eu pequei de novo, o Senhor me perdoe, e Deus perdoa, e Deus perdoa, e Deus perdoa, e Deus perdoa, e Deus continua perdoando, e é assim que nós devemos perdoar. O padrão do perdão não está no homem, está em Deus. E é muito elevado. E é muito elevado. Quando exatamente. Deve ser a nossa súplica também. Com certeza. Graça mesmo. É graça. É só graça. A vivência da paternidade, né, pais e mães, tem que ter uma consciência muito clara de perdão. Porque quando você corrige um filho e ele assimila a correção e ele entende que aquilo foi para ele, que foi para o bem dele, naturalmente ele expressa um pedido de desculpas. Me perdoa. E na criação de um filho, isso acontece incontáveis vezes, né? E o senhor que está acabando de falar disso, essa matemática do perdão que Jesus nos ensina, ela cabe tanto no contexto familiar, como tem que caber em qualquer outro contexto, é isso? Exatamente. E veja bem, quando a relação ela é com pessoas da não convivência diária, por exemplo, uma pessoa te ofende no trânsito, fala um palavrão, um gesto obsceno, uma palavra indelicada, isso machuca na hora, mas uma pessoa não é da sua convivência, isso passa, você esquece. Agora, quando a relação ela é próxima, ela é íntima, seja de filhos e pais, pais e filhos, ou de irmãos, ou de cônjuges, ou de parentes, ou de amigos de trabalho, ou de colegas de uma sala de aula, ou de irmãos da igreja, da nossa convivência diária, quando há uma falha, quando há uma rusga, a dor é maior. A dor é maior. Então, quanto mais íntimo é o relacionamento, mais o coração fica doído quando há uma falha. Sobretudo quando é uma falha não acidental, mas intencional. Então, o exercício do perdão é um grande desafio, sobretudo dentro de casa. Dentro de casa. E isso é um fato. Hoje nós temos famílias doentes. Temos filhos machucados com os pais, porque às vezes no ato da autoridade paterna ou materna com os filhos há um excesso. Né? Eu gosto muito da figura lá de Isaías 42, versículo 3, quando fala de que o Messias viria não esmagando a cana quebrada, nem apagando a torcida que fumega. Veja você que ele não nos compara a um carvalho, mas a um caniço. Mas não é um caniço quebrado. Ele nos compara como uma torcida que fumega, e aí é o pavio que está encarvoado, que está jogando uma luz muito frágil, mas com a fumaça lôbrega. Então, nós somos essa pessoa, né? Essa cana quebrada, essa torcida que fumega. E como é que Deus nos trata? Deus não nos esmaga mais ainda. E há pais que às vezes esmagam os filhos. São duros demais, são severos demais. Então os filhos são, desculpem da expressão da psicologia moderna, são castrados emocionalmente pelos pais. E às vezes se desenvolve um relacionamento de mágoa, de dor, de ressentimento. Ou vice-versa também. Às vezes pais que são esmagados pelos filhos, filhos rebeldes, filhos desobedientes, filhos ingratos, filhos que não reconhecem o valor dos pais, não valorizam a presença, a liderança dos pais, ou a provisão dos pais. Então, a família não é um campo tranquilo, sereno, como um jardim grinaldado de flores, um pomar frutuoso. Às vezes a família também é um ambiente hostil para os relacionamentos. E é um lugar onde o perdão é necessário. Né? Agora, mesmo num ambiente saudável, de uma família funcional, tranquila, de bem, é possível haver também, num dado momento ou outro, um excesso. Porque também não é só problemas intencionais. Nós temos os ruídos de comunicação. Sim. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Exatamente. Né? Então, o perdão é necessário.
a todo momento É verdade. na nossa agenda, na nossa caminhada da vida cristã. Ainda mais hoje, né, na era digital, né? Eu percebo que nas famílias muito mais elas digitam, né? Se falam pelo WhatsApp, se falam por mensagens, do que se falam face a face, olho no olho. E você está dizendo uma coisa, me permita pegar uma carona rápida na sua fala, porque eu acho que hoje é um grande problema. Há muitas pessoas que querem discutir ideias nas redes sociais. Isso é um desastre. Um desastre. Porque aqui em cima, talvez, a discussão está no campo das ideias, mas aqui embaixo, os seguidores estão a briga de foice no escuro. É. E mídias sociais não é para se discutir. Não se responde uma ofensa com outra ofensa. Porque isso vai pegar uma proporção terrível. Então, se alguém te ofende numa mídia social, a melhor resposta é o silêncio. É o silêncio. Porque se entrar nessa briga, ela é intermina e ela vai atingir milhares de outras pessoas que não precisavam entrar nessa briga e tomar partido e se machucar ainda mais. Então, nós devemos nos acautelar com isso. Exatamente. E dentro da família, acho que a gente precisa prestar muita atenção e a conversa sendo olho no olho. Que bênção! Que entrevista mais linda! Eu imagino a dificuldade que deve ser você perdoar o assassino do seu irmão. Não consigo me colocar nesse lugar pensando que eu faria o mesmo, mas é o que é certo e que é o correto. Perdoar realmente cura as nossas almas, né, Sandra? Cura. Tem cura, é o perdão que traz, né? Que bênção. E para você que ficou com a gente até agora, o nosso muito obrigado. Um super beijo. Não se esqueçam, Maternidade de Verão continua até o fim do mês de janeiro, mas a gente quer saber o que você tá achando, como vocês... O que vocês mais gostaram, não como vocês assistiram, porque eu espero que tenha sido do sofá de casa ou de uma praia, também pode ser, né, já que a gente também tá num lugar diferente, mas o que vocês acharam, comentem, contem pra gente, e não se esqueçam, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, sempre é tempo de recomeçar. Um beijo, tchau!